Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana, trabalho pela Secretaria Municipal de Educação. E a partir da aula de hoje, eu vou trabalhar com vocês nas disciplinas de Ciências, História e Geografia. Vamos lá? Então, hoje aqui em Geografia, aqui em cima tem a atividade, né? Atividade 3. Não esqueça de colocar a data do dia que vocês estão realizando essa atividade, ok? E então, agora aqui em Geografia, nós vamos falar um pouquinho sobre o poder público, tá? Então, a professora vai fazer a leitura desse textinho aqui, vocês peguem a apostila de vocês e acompanhem a leitura. Vamos lá? O povo brasileiro, por meio de voto, elege seus representantes para cuidar, administrar o país, o estado e o município. São os vereadores, os deputados estaduais e federais, o prefeito, os senadores, o governador e o presidente da República. Estas pessoas são as responsáveis pelas leis brasileiras e formam o poder público. O poder público ele está dividido em 3 partes, tá? Então, é o poder legislativo, o poder executivo e o judiciário. Vamos entender um pouquinho cada um deles? Então, olha lá. O poder legislativo, ele faz as leis. E dentro deles estão os deputados federais, estaduais, os vereadores e os senadores. O poder executivo, ele aprova e coloca as leis em prática. Então, dentro deles estão o presidente, o governador e o prefeito. E o poder judiciário, ele fiscaliza a aplicação dessas leis. E dentro deles estão o Supremo Tribunal Federal, os tribunais estaduais e os juízes. Então, olha ali embaixo, está falando assim pra gente. Esses 3 poderes existem para colocar em prática e fazer cumprir as leis que são feitas para todos. Então, pessoal, olha um exemplo. Aqui, a nível municipal, né? Então, no poder legislativo, nós temos os nossos vereadores, né? Então, os vereadores, eles vão lá na Câmara Municipal, discutem futuras leis, né? E aí depois, com o poder executivo, o prefeito, que ele é da parte do poder executivo ali, ele vai aprovar essas futuras leis e colocá-las em prática. E quem vai fiscalizar essas leis lá no poder judiciário é o juiz da nossa cidade, ok? Então, assim, o poder, os 3 poderes, eles precisam funcionar harmonicamente, porque um depende do outro e um fiscaliza o outro, tá? Então, olha agora ali. Poder legislativo. Lembrando que o poder legislativo é aquele que faz as leis, né? Então, olha lá, vamos lá. Esfera do poder. Nós temos 3 níveis, né? O municipal, o estadual e o federal. Então, aqui, a nível municipal, nós temos os vereadores e eles se encontram, né? Onde é feito é na Câmara Municipal. E o que eles fazem lá? As leis para o nosso município, tá? Que no caso é Sengés. Aí aqui, a nível estadual, temos os deputados estaduais, né? E eles se encontram lá na Assembleia Legislativa. E eles fazem as leis para o nosso estado, ok? E aqui, a nível federal, que é a nível nacional, né? Temos os deputados federais e os senadores. Então, eles se encontram lá na Câmara de Deputados e Senadores e eles fazem as leis para o nosso país, ok? Em seguida, aqui na número 1, relacione a segunda coluna com a primeira. Então, nós temos aqui, número 1, vereadores, número 2, deputados estaduais e número 3, deputados federais. 1, 2 e 3. Vocês vão encaixar aqui, aqui e aqui. Como? Olha lá, vereadores. Eles se encontram na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados ou na Câmara Municipal. Essas informações estão todas nesse quadro aqui em cima. É só consultar o quadro acima. 2. A Assembleia Legislativa localiza-se em qual cidade do seu estado? Se ela é a Assembleia Legislativa, ela está lá no estado. Qual é a capital do nosso estado? Então, coloquem lá. E por quê? Por que ela se encontra lá?
E a número 3, em nosso país, onde está instalado o Congresso Nacional? Aonde é a capital do nosso país? Então, coloquem ali, pessoal. A lei maior do país é a Constituição. Nenhuma lei pode ser contrariada a ela. É uma curiosidade ali, tá? Número 2. A. Responda quais são os 3 poderes que nos governam. Lembrando no texto lá acima, quais são os 3 poderes? B. Quem determina os direitos e os deveres do povo e dos governantes de cada poder? Também, pessoal, olha lá. A professora já falou. Se não achem as informações no texto ou qualquer coisa, pode voltar ao vídeo aí que a professora já falou. C. Descubra quem exerce esses poderes e escreva. Quem exerce o poder executivo no nosso município? A professora já falou também. Lembrem aí. Poder judiciário do país e poder executivo do nosso estado, ok? E aí, em seguida, ali nós temos a atividade de reposição. Escreva o nome do presidente da República. Quem é o nosso presidente atual? O governador do nosso estado e o prefeito do nosso município. Pessoal, a nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida que surgir, vocês podem entrar em contato com o professor de vocês no grupo de estudo. Tchau, tchau e até a próxima aula. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia, estou com as aulas de matemática. Então, vamos para mais um dia com mais atividades para vocês. Então, espero que vocês estejam com os materiais em ordem, né? Com a apostila em mãos. E vamos lá, tá? Aqui, nós vamos começar com a explicação sobre pirâmides e prismas, tá? Primeiramente, pirâmides. As pirâmides são poliedros que possuem uma única base e cujas faces laterais são formadas por triângulos. Nós já conversamos sobre isso em outra aula lá atrás, então estamos relembrando aqui, tá? Então, aqui tem alguns tipos de pirâmides, tá? Aqui ao lado, falando um pouquinho dos prismas, que são poliedros que possuem 2 bases, que são polígonos iguais. Essas bases são ligadas por paralelogramos, que chamamos de faces laterais. Poliedro, o que é um poliedro? Tá? Poliedro é um sólido em 3 dimensões, com faces poligonais, planas, bordas retas e cantos ou vértices acentuados, tá? Então, é meio complicadinho, mas nós já pegamos o jeito aqui. Olha só, aqui são exemplos de prismas, tá? Eles têm 2 bases, né? Daí tem, no caso, esse primeiro prisma, né? Ele tem 1, 2, 3, 4, tem 5 faces, tá? Esse outro aqui, ele tem 1, 2 bases e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faces, tá? Então, esse aqui é um cubo, tá? Ele possui 6 faces, tá? E esse é um paralelepípedo, tá? Ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces também. Tá? Então, esses aqui são exemplos de prismas. E aqui ao lado as pirâmides, que elas podem ter base triangular, base quadrada ou a base como um pentágono, tá? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, como um hexágono, porque tem 6 lados, tá? Então, vamos seguindo aqui para baixo. Número 1. Associe, ligue as planificações à sua figura tridimensional. O que é uma planificação? A planificação é a figura plana, a figura aberta, tá? Aqui ao lado, nós temos as figuras fechadinhas. Se eu pegasse esse paralelepípedo aqui, por exemplo, e abrisse ele, com qual dessas figuras aqui que nós temos na atividade que ele se parece? Será que montando qual dessas figuras que ficaria igual essa que eu circulei?
tá? Esse sólido que eu circulei. Então, aqui nós temos uma pirâmide também. Analisem certinho aqui qual dessas figuras abertas que se tornariam essa pirâmide. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ligar, associar, né, a figura montada com a figura plana, tá? E logo abaixo, no número 2, em casa, pegue uma caixa de pasta de dentes ou uma caixa de sapato ou de sabonete. Abra, ou seja, desmonte para que você possa perceber a planificação dessa caixa que escolheu. No caso aqui, tá indo alguns exemplos, algumas fotos para vocês. Eu trouxe aqui para vocês, olha só. Trouxe uma caixa aqui, ela está montada, tá? Mas eu trouxe também uma caixa de pasta de dente, que ela está montada e eu desmontei ela inteira, olha só. Aqui eu até numerei as partes da caixinha, tá? Espero que vocês tenham visto. Se não viram, aí na apostila de vocês tem bem parecida com essa daqui, tá? Não a mesma marca, mas por dentro a numeração. Nesse caso da pasta de dente, da caixinha, né, de pasta de dente, contem lá. Vocês vão abrir a caixa e cada dobrinha dessa daqui, vocês vão numerar, tá? Aqui eu numerei. Então, essa caixinha, ela tem 13 pedacinhos, ela tem 13 partes, tá? Que quando montada, ela se forma novamente, né, a caixinha inteira da pasta de dente, tá? Vocês podem fazer isso, então, como está no exemplo, com uma caixa de sapato ou uma caixa de sabonete, né, que tem sabonetes que vêm em caixa, ou a pasta de dente, que é mais comum nós termos em casa, tá? Isso serve para quê? Para vocês perceberem a planificação da figura. Ela plana, ó, ela aberta, ela está plana, tá? Ela se forma a hora que nós montamos, tá certo? Então, aqui embaixo nós temos a explicação de cada uma dessas figuras, tá? Então, leiam com atenção aí também, tá? Vamos seguindo. Então, aqui nós temos um cubo. Esse sólido geométrico chama-se cubo. Ele é um prisma, em que todas as faces têm têm a forma de quadrados. Então, vocês podem ver que todas as partes dessa figura lembram a figura geométrica, né? O quadrado. Olha só. Então, todas as partes, se você virar o cubo em várias partes, você vai olhar a parte de cima, sempre vai parecer um quadrado, tá? Então, esse sólido geométrico, ele tem 8 vértices. Lembram lá o que é vértice? A vértice é cada pontinho, cada cantinho da figura é uma vértice, tá? Então, contando aqui, olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 vértices. Tem 12 arestas. O que são arestas? Arestas é cada linha dessa aqui, ó, que eu tô mostrando lá para vocês, ó. Cada linha é uma aresta, tá? E esse cubo é formado por 12. E as faces? A face de uma figura é a parte que eu estou olhando aqui, por exemplo, mostrando para vocês. Essa é uma face, essa é outra, essa é outra. Aqui é uma face, aqui é uma face. Então, contando todas lá do cubo, ele tem 6 faces, tá? Então, aqui mais embaixo nós temos um paralelepípedo. Ele é um prisma. Todas as suas faces têm a forma de retângulos, tá? Então, por exemplo, essa caixinha é um paralelepípedo, tá? Em todas as partes que eu olho, ela tem 2 partes que têm tamanhos maiores e 2 que têm tamanhos menores. Lembram um paralelepípedo, tá? Lembram um paralelepípedo? Não, todas as faces têm a forma de um retângulo, tá? Da figura geométrica retângulo. E tem 8 vértices, que são esses cantinhos aqui. Então, tem 8 nessa figura que eu estou falando aqui ao lado. Tem 12 arestas, que são aquelas linhas que ligam
né, que vão formando a figura. E tem 6 faces, tá? Aqui é uma, aqui é 2, 3, 4, 5, 6, tá? Eu estou usando essa caixinha porque ela faz lembrar um paralelepípedo. Aqui abaixo nós temos um sólido geométrico que é chamado de prisma triangular, tá? Porque as suas bases são triângulos. Como assim? Olha só, as suas bases, essa parte de baixo aqui é a base dessa figura e essa parte de cima também. E não tem o formato de um triângulo? Aqui tem e aqui embaixo também tem, tá? Então, por isso que se chama prisma triangular. Tem 6 vértices, tá? Então, tem 6 cantinhos. Tem 9 arestas, que são essas linhas. 5 faces, ou seja, 5 lados, né? E 2 bases, que são as bases triangulares, essa de cima e essa de baixo, que tem formato de triângulo, como eu havia dito. Mas aqui embaixo nós temos um prisma quadrangular. Por que é quadrangular? Porque também as suas 2 bases têm o formato de quadrado. Por exemplo, essa caixinha é um prisma, tá? Um prisma quadrangular, porque, olha só, a base é quadrada, essa daqui, e essa também é, tá bom? Possui 8 vértices, 12 arestas, 6 faces e 2 bases. Olha só, uma base, a segunda base. Então, tem 2 bases, tá? Essa figura aqui embaixo é um sólido que é chamado de prisma pentagonal, tá? Então, o nome desse prisma é pentagonal porque ele tem 5, a base dele tem 5 lados. Olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, a base de baixo, virando, né, com a outra base de cima, as duas têm 5 lados, tá? Tem 10 vértices, 15 arestas, 7 faces e 2 bases, tá? Então, aqui foi um pouquinho dos prismas para vocês irem associando. Então, por enquanto é só, nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida, consulte a sua professora lá no grupo de estudos. Até mais, tchau, tchau!